Fala Big Geeks! Galera, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o Galaxy X Cover Pro, aparelho que se destaca pela sua resistência a impactos, a quedas e um detalhe importante, ele traz proteção contra água e poeira e é a opção mais barata que você pode encontrar hoje com esse tipo de proteção. E mais barato mesmo, acontece que o Galaxy X Cover Pro já pode ser encontrado ali na faixa dos R$ 1.300 a R$ 1.400. O vice-campeão com proteção contra água e poeira é o Galaxy A52, que vai custar R$ 1.800 no mínimo, ou seja, uma diferença de mais ou menos R$ 500 entre o campeão e o segundo colocado. Mas nem sempre o Galaxy X Cover Pro foi uma boa opção, tanto que muita gente nem tomou conhecimento desse aparelho. Acontece que ele foi lançado em outubro do ano passado por R$ 3.199. Esse foi o preço que a Samsung anunciou esse aparelho e ele traz um hardware intermediário com características semelhantes ao Galaxy A51, para vocês terem ideia. A Samsung lançou ainda assim um aparelho intermediário com um preço de smartphone mais premium, mais top, R$ 3.199. No lançamento eles até fizeram uma promoção onde o aparelho iria custar R$ 2.799, preço promocional que ainda assim era extremamente salgado. Mas o preço foi caindo, o tempo foi passando, o preço foi caindo mais ainda e hoje você já consegue encontrar esse smartphone por mais ou menos R$ 1.300, R$ 1.400 e aí sim eu acho uma excelente opção de escolha. Ele já foi atualizado para o Android 11, traz 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, vem com uma tela Full HD Plus de 6,3 polegadas, traz proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso até 1,5 m d'água por 35 minutos sem danificar, e ainda tem algumas peculiaridades por ser um modelo que oferece mais resistência. Ele traz a tampa traseira removível e temos também a sua bateria removível. Ele traz um monte de botões aqui para você configurar atalhos, para a lanterna, para abrir um aplicativo. Ele traz até a função de Walk Talk. Através do aplicativo Microsoft Teams, você pode usar o Galaxy X Cover Pro como Walk Talk. São muitas funções legais, mas isso tem um preço, como o seu visual um pouco menos moderno e que pode não agradar muitas pessoas. Eu acredito que o visual dele é até legal, mas ele traz aqui alguns problemas, como o excesso de bordas na tela, por exemplo, uma característica para poder trazer essa maior resistência. Em compensação, é uma ótima opção para pessoas desastradas, que costumam derrubar sempre o seu smartphone, já que ele traz bastante reforço, inclusive nas quinas. Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes só queria pedir para você deixar aquele like esperto aqui no canal do Brazilian Geeks, que ajuda o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Bom, é isso. Resumidamente aqui, o Galaxy X Cover Pro tem essa proposta de trazer mais resistência. Por isso temos essa traseira aqui com um visual um pouco diferente, as bordas são bem reforçadas, principalmente aqui nas quinas, que é onde costumam haver os maiores prejuízos na tela. Quando o aparelho cai de quina, quase sempre a tela é danificada. E por trazer essas bordas reforçadas e também as bordas da tela serem um pouquinho maiores, isso oferece uma maior resistência desse aparelho contra quedas. E a ideia é mais ou menos essa, ser um smartphone mais resistente para pessoas desastradas, para pessoas que praticam esportes, caminhada, ciclismo. É um aparelho que vai oferecer uma resistência maior do que smartphones comuns. Isso não significa que ele seja o smartphone à prova de quedas ou à prova de quebras, né? Mas sim que ele trará maior resistência contra quedas, contra impactos e ainda traz a proteção contra água e poeira. Então, por causa dessa proposta, ele é um aparelho um pouquinho mais espesso e mais pesado, tanto que ele tem 10 mm de espessura e pesa 218 gramas. Olhando com atenção, vocês podem ver que as bordas têm um pequeno calombo aqui justamente para aumentar a resistência do Galaxy X Cover Pro. E isso também acontece aqui na região da tela. Podem ver que as bordas em volta do display são mais espessas. Tanto que esse aparelho traz uma tela de 6,3 polegadas, mas ele tem um tamanho equivalente a um smartphone de 6,4 ou 6,5 polegadas. Ou seja, o tamanho da tela diminuiu justamente para poder comportar aqui as bordas em volta do aparelho. Mas em todo caso isso acaba trazendo maior resistência aqui para o Galaxy X Cover Pro. Ele traz uma tela de 6,3 polegadas com resolução Full HD Plus 2340 por 1080 pixels e com a proporção de 19,5 por 9. É uma tela LCD com painel PLS. Infelizmente não temos aqui o AMOLED, mas a tela tem uma qualidade muito boa,
As cores também são legais, apesar do display aqui puxar um pouquinho para o azul, ter as cores um pouco mais azuladas, principalmente quando você está usando uma interface com fundo branco, você percebe que a imagem fica um pouquinho azulada, mas é um display com uma qualidade muito boa. Apesar da proposta de resistência desse aparelho, a proteção Gorilla Glass não é a mais atual, ele traz o Gorilla Glass 5, mas é uma tela com uma boa proteção. Agora vamos à primeira curiosidade desse aparelho, que é a sua tampa traseira, ela é removível, olha só. Deixa eu tirar ela aqui na frente de vocês. Primeiro, dá pra gente tirar a tampa, algo que é muito incomum nos dias atuais. Tá vendo aqui, ó? Ela tem essas borrachinhas aqui que é justamente para impedir a entrada de água na parte interior do smartphone. E o mais legal é que a sua bateria de 4.050 mAh é removível. Olha só, vou tirar ela aqui. Olha só que bacana, né? Ele traz a bateria removível, dá até um ar de nostalgia, porque hoje em dia você não vê mais isso, baterias removíveis. O interessante é que essa bateria, ela também tem o NFC embutido, ou seja, o Galaxy Xcover Pro também traz suporte ao NFC. Então temos aqui a bateria removível, teoricamente isso permitiria com que você usasse várias baterias no aparelho, se uma acabasse era só trocar por outra, mas até hoje eu nunca consegui encontrar uma bateria avulsa aqui para o Galaxy Xcover Pro, então não faz muita diferença a bateria ser removível ou não. O que vai facilitar é na hora de uma manutenção, na hora que essa bateria der problema, fica mais fácil você simplesmente comprar outra e colocar aqui nesse aparelho, mas é muito difícil de encontrar. Aqui nós podemos ver também as duas entradas para chip no formato micro SIM e ele também tem uma entrada para cartão de memória aqui nessa região. Outra coisa legal desse aparelho é que ele está cheio de botões aqui, botões físicos que você pode configurar para duas funções, uma quando você aperta e outra quando você aperta e segura. Isso aqui eu achei bem legal. Mostrando aqui os botões para vocês, nessa lateral nós temos os botões de volume e também o sensor digitais. O sensor digitais fica aqui na lateral do aparelho. Na parte inferior nós temos o microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e o alto-falante externo. Esse aparelho traz áudio mono. Aqui na parte superior nós temos um segundo microfone, a entrada para fone de ouvido, um dos botões que a gente pode configurar e também um LED de notificações. Ele indica quando você está carregando o aparelho, quando chega notificações também, olha só, ele está até piscando aqui e ele assume várias cores diferentes. E aqui bem destacado temos mais um botão configurável. Você pode usá-lo como walkie-talkie, por exemplo, ou usá-lo para outra função, como ligar uma lanterna, abrir um aplicativo. Então temos esse botão aqui, configurável, temos aqui o botão de cima, além do botão liga-desliga, todos eles podem ser configurados. Então, por exemplo, eu dou um toque aqui, ele vai ligar a lanterna, ligar e desligar, com um toque só. O botão de cima também está com essa função, ó, basta dar um toque para você ligar ou desligar a lanterna. E se você tocar e segurar, você vai abrir um outro aplicativo ou acionar uma outra função. Aqui no caso ele acionou a Bixby, mas você pode configurar para qualquer função que você quiser. E o botão liga e desliga tem a função de 2 toques para você acionar uma função ou tocar e segurar para você acionar outra função. Todos eles podem ser configurados. E o sensor digitais também funciona como um atalho para você descer ou subir aqui a barra de notificações. Você pode fazer esse gesto aqui para poder subir ou descer as notificações. Esse aparelho veio de fábrica com Android 10, mas recentemente ele foi atualizado para o Android 11. A interface aqui está bem completa, tem o suporte à tela Edge com atalhos para aplicativos, também temos aqui o suporte ao tema escuro, dá para você usar os aplicativos em janela dividida, dá para usar também os aplicativos em janela pop-up. Então temos aqui todas as funções que a gente vê em outros smartphones da Samsung com a interface One UI 3.1, ela ficou bem completa aqui nesse aparelho. E a interface costuma ter uma boa resposta, mas eventualmente apresenta alguns engasgos. Felizmente isso não é comum, é algo raro de acontecer, normalmente a gente tem um desempenho bem legal. E pensando em desempenho, podemos comparar o Galaxy Xcover Pro com o Galaxy A51, isso porque eles trazem basicamente o mesmo hardware. Os dois são equipados com o chipset Exynos 9611 da Samsung, trazem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. E a GPU é a Mali G72 MP3. Um smartphone com um desempenho intermediário, mas você vai conseguir rodar os jogos com uma boa qualidade, com uma boa fluidez. Agora confesso que esperava mais da bateria desse aparelho, não pela performance em si, mas como ele traz a proposta de ser um smartphone mais resistente, usado para esportes, por exemplo, esperava que ele tivesse uma bateria com uma capacidade um pouquinho maior.
Ele traz 4.050 mAh, conforme eu já mostrei aqui para vocês. É uma bateria que vai durar o dia inteiro, mas não vai chegar, por exemplo, a um dia e meio ou a 2 dias longe da tomada. Eu fiz os testes aqui com o Galaxy Xcover Pro com brilho da tela em 45% e durante 1 hora de ligação, o aparelho gastou 5% de bateria. Assisti 1 hora de vídeo no YouTube e gastou 11%, um pouquinho mais do que eu esperava. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 4%, navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 10% e rodar o benchmark Antutu gastou 3% de bateria. São marcas que não impressionam quando a gente olha aí smartphones com baterias de 4.500, 5 até 6.000 mAh. Mas ainda assim, o Galaxy Xcover Pro tem bateria para aguentar o dia inteiro longe da tomada sem muitas dificuldades. Falando de câmeras, esse aparelho traz um sensor principal bem interessante, com 25 megapixels e abertura de 1.7, uma abertura bem legal. Ele também conta com uma lente ultra-wide com 8 megapixels, abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus. E a câmera frontal tem 13 megapixels com abertura de 2.0. O Galaxy Xcover Pro consegue filmar no máximo em Full HD com qualquer uma das câmeras, tanto com as traseiras quanto com a câmera frontal. Ele traz suporte ao modo noturno, porém apenas para a câmera principal traseira. É um smartphone que não se destacava tanto em fotos, considerando o seu preço de lançamento, mas com seu valor atual na faixa de R$ 1.300 e R$ 1.400, até que ele consegue entregar boas fotos, principalmente com a câmera principal. A lente ultra-wide e a câmera frontal são mais indicadas para fotos e vídeos em ambientes com bastante luz. Infelizmente o aparelho não traz estabilização de imagem para as gravações e consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. Bom galera, hoje o problema do Galaxy Xcover Pro é o seu visual um pouquinho diferente. Não é um smartphone que vai agradar a todo tipo de pessoa, até porque ele traz um visual mais simples, mais robusto, talvez isso não agrade muita gente. Eu particularmente não vejo problemas em usar esse aparelho por causa do seu acabamento, e até vejo qualidades nisso, porque ele acaba sendo mais resistente e para pessoas desastradas vai ser mais difícil danificar esse aparelho. É a opção mais barata que você pode encontrar hoje, com proteção IP68, lembrando que ele pode ficar submerso até 1,5 metro d'água por 35 minutos e ainda assim sem sofrer danos. Ainda vem com as bordas reforçadas. Olha, a única coisa que eu achei um pouco estranha no Galaxy Xcover Pro, tudo bem que ele é um aparelho que já traz reforço na própria carcaça, mas poderia ter trazido uma capinha também, que com certeza iria ajudar ainda mais na proteção desse aparelho. Infelizmente é um acessório que não vem na caixa do Galaxy Xcover Pro. Eu acho um pouco estranho isso, faria mais sentido se viesse esse acessório na caixa, mas infelizmente ele não está presente. Em todo caso, é um smartphone que tem um acabamento, uma construção bastante robusta. Gostei também dos botões extras aqui para você configurar funções como abrir um aplicativo. Por exemplo, você pode configurar para abrir uma calculadora, usar outro botão para você abrir o app de câmera, outro para poder ligar a lanterna. Lembrando que cada botão pode ser utilizado para duas funções diferentes, uma clicando uma vez e outra clicando e segurando também. Tem um bom desempenho para sua faixa de preço, o Exynos 9611 consegue entregar um desempenho bem legal, é o mesmo chipset que equipa Galaxy A51, Galaxy M21s, então o desempenho desse aparelho está bem legal. Pontos fracos. Essa tela com bastante bordas pode incomodar um pouquinho, apesar do display ter uma boa qualidade. Não é uma tela AMOLED, mas temos um display LCD PLS com resolução Full HD+, o que é bem legal. A câmera traseira também traz um resultado bem legal, principalmente pela sua ótima abertura de 1.7 e pelo suporte ao modo noturno. Uma pena que o modo noturno não esteja presente também para a lente ultra-wide e para a câmera frontal. E é um smartphone que está com uma interface atual, foi atualizado para o Android 11, está com a One UI 3.1. E eu acredito que não fazia o menor sentido comprar um smartphone como o Galaxy Xcover Pro pelo seu preço de R$ 3.100 ou pelo preço promocional, entre aspas, de R$ 2.800. Mas hoje, custando até R$ 1.300, eu acho que vale sim muito a pena comprar esse smartphone, principalmente se você é uma pessoa desastrada ou se você quer um modelo que traga proteção contra água e poeira. Lembrando mais uma vez, não existe nenhum outro smartphone que esteja no patamar de preço aqui do Galaxy Xcover Pro que traga proteção contra água e poeira. Então fica a dica aqui para vocês, se você não liga para um visual um pouquinho mais robusto, o Galaxy Xcover Pro pode ser sim uma ótima opção. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam, hein? Like aqui embaixo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Play Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!